Vamos lá, gente. Atualização da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque Vladimir Putin ele flexibilizou as regras, né, o protocolo de regras da Rússia para a utilização de armas nucleares, se necessário. É o que a gente vai entender hoje aqui, porque, ao que tudo indica, é mais uma moeda de troca utilizada pela Rússia e a gente vai entender se está perto ou não de ser utilizada uma guerra nuclear. Bom, vamos lá então, sem pé no chão, tentando trabalhar aqui pé no chão para vocês, aí eu explico até mesmo por quê. Então vamos começar aqui, eu já vou lançar aqui minha apresentação para vocês, que está aqui, ó. Vamos lá. Não é um vídeo demorado, eu tinha feito um vídeo ontem ou antes de ontem, falando sobre os mísseis estadunidenses, que os Estados Unidos aprovou, o Joe Biden aqui no Brasil, na reunião do G20, tinha aprovado que a Ucrânia utilizasse os mísseis de longo alcance na região de Kursk, que é uma região russa que está dominada pela Ucrânia, a cerca aí de 1.000 quilômetros da fronteira Ucrânia e Rússia. Então a Ucrânia entrou um pouco dentro do território russo, e são mísseis de longo alcance, são mísseis aí de 300 quilômetros de alcance. A justificativa tinha sido principalmente uma resposta a denúncia que os Estados Unidos fez junto com a Ucrânia da aliança entre Rússia e Coreia do Norte na região e para poder defender a região de Kursk. O Vladimir Putin ele não demorou, hein? Ele já avisou logo de cara, se utilizarem esses mísseis dentro de território russo, a resposta vai ser pesada. Tá? Eu coloquei aqui, quando eu fiz o vídeo, eu vi até gente comentando, falando assim, agora parece que vai ser pesada mesmo. Vamos lá. Acontece que, nessa madrugada, aqui no Brasil, a Ucrânia disparou seus primeiros mísseis. Esses mísseis são de fabricação dos Estados Unidos. Isso fez com que Vladimir Putin assinasse um decreto para mudança da doutrina sobre o uso de armas nucleares da Rússia, porque a doutrina era mais restrita. Ele flexibilizou. Isso acontece, vamos lá, gente, vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Isso acontece, então ele aprovou a mudança na doutrina de armas nucleares do país. Isso acontece, na verdade, já era previsto, tá? O Putin já tinha feito essa proposta em setembro, há poucos meses atrás, tá? Então, quer dizer, não está pegando ninguém de surpresa isso, tá? Ele já tinha feito essa proposta, só que ele aprovou em tempo recorde a partir dos ataques ucranianos, agora no território russo. E o que ele mudou? O que ele diz essa doutrina? A nova doutrina estabelece que se ocorrer um ataque de um Estado não nuclear, quem que é um Estado não nuclear? A Ucrânia. A Ucrânia é um Estado não nuclear. Quer dizer que não assina, não tem armas, não é que não assina, mas não tem armas nucleares. Mas se ocorrer um ataque de um Estado não nuclear, que é a Ucrânia, apoiado por uma potência nuclear, Estados Unidos, por quê? Porque os mísseis foram dos Estados Unidos e houve a aprovação dos Estados Unidos por Joe Biden para que o Volodymyr Zelensky autorizasse a utilização dos mísseis dos Estados Unidos de longo alcance, né? Que são os chamados ATACMS, né? Então, houve uma aprovação, ou seja, um apoio por parte do Joe Biden. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. A gente já falou nesse vídeo, vocês procurem aqui, 2 vídeos atrás, por aí. Então, se acontecer isso, mesmo sendo um estado não nuclear, que é a Ucrânia, atacando a Rússia com apoio de um Estado nuclear, mesmo que esse ataque não tenha sido nuclear, mas utilizou o material bélico de um Estado nuclear, que é os Estados Unidos, certo? Será tratado como um ataque conjunto da Rússia. Desculpe, conjunto à Rússia, né? Contra a Rússia. Quer dizer que, então, assim, de maneira clara e objetiva, a guerra que a Rússia estava fazendo até agora era especificamente contra a Ucrânia, certo? A partir desse momento, não há ainda uma declaração de guerra, tá? Mas a partir do momento, pela doutrina, nos leva a entender que a declaração de guerra, que a Rússia agora define que houve um ataque conjunto. Então a guerra da Rússia potencialmente não é mais só contra a Ucrânia, e sim também contra os Estados Unidos e, logicamente, contra a OTAN. Do outro lado, vamos lembrar, o artigo 5º da OTAN diz que se uma potência da OTAN, um membro da OTAN for atacado, considera-se que todos os membros foram atacados.
A Ucrânia não é membro da OTAN. Inclusive, essa guerra acontece porque o Putin ele questiona as pretensões ucranianas, as pretensões da OTAN no leste europeu, certo? Que haviam acordos, segundo ele, acordos verbais que não deveriam ser verbais e sim escritos, do último presidente da União Soviética, que é o Mikhail Gorbachev, que faleceu nesse ano, inclusive, que ele fez um acordo, falou assim, não deixa mais a OTAN não pode mais crescer aqui no leste europeu. Só que foi verbal, e o Putin sempre criticou, falou assim, não devia ter feito um acordo verbal, devia ter feito um acordo por escrito. E aí a OTAN estava chegando ali na Ucrânia, e o Putin falou, não, aqui não. Entendeu? E aí o que acontece? Então essa é a crítica. E tem outras características, outras justificativas do Putin também, sobre nazifascismo, o neonazismo na Ucrânia e tal. A gente não vai entrar nessa questão que é da origem do conflito. A gente quer saber daqui para frente. Então a OTAN dizia, se um país for atacado, um país da OTAN for atacado, todos são atacados. São considerados assim. Só que a Ucrânia não é atacada. Só que do lado da Ucrânia, onde você tem muitos refugiados ucranianos, você tem a Polônia. A Polônia não foi atacada, chegou perto de ser atacada, mas não, na fronteira ali. Só que também tem o artigo 4º da OTAN que diz que se uma força que está sendo protegida pela OTAN for atacada, se isso representar um ataque, se isso representar um perigo à OTAN, eles podem, de certa forma, fazer um investimento bélico, entrar na guerra, enfim. Então você tem dos dois lados. Agora, então Putin, ele, nas palavras, ele está considerando que essa guerra, ela pode, além de se estender, ela pode crescer em questões geográficas. E aí ele fala, então, a gente pode utilizar, agora estão disponíveis aí as ogivas nucleares. Lembrando que a Rússia é o país que mais tem ogivas nucleares, tá? Inclusive ogivas nucleares ativas, significa que elas estão prontas para o lançamento em plataformas de lançamento. Os Estados Unidos é o segundo país, tá? Mas a Rússia é o maior país e, se eu não me engano, tem o dobro de armas nucleares porque são heranças da União Soviética, tá? Então, quase de 6.000 ogivas nucleares. Vamos lá. A atualização, como eu falei para vocês, foi proposta em setembro, porém aprovada após isso que eu acabei de falar, né? Após os ataques ucranianos que a gente teve agora com os atacantes de longo alcance de fabricação estadunidense. E o que mais? O ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é o Sergei Lavrov, ele está no Brasil, participando agora dos encerramentos da reunião do G20, tá? O Putin não veio ao Brasil, todos os líderes políticos do G20 vieram ao Brasil, menos o Putin, por causa do processo de guerra, por causa do apelo do Zelensky, do Putin ser preso no Brasil e tal. Ele não veio ao Brasil. Ele disse, o ministro das Relações Exteriores, que a Rússia é fortemente a favor de fazer tudo para impedir uma guerra nuclear. O que eles estão falando? Eles não querem a utilização da bomba nuclear. Mas ele também está jogando para o outro lado. Assim, depende de vocês, se vocês querem ou não querem. Porque o que a gente está fazendo é se defender. Porque agora a gente está sofrendo ataque dos Estados Unidos também, na consideração da mudança do acordo nuclear do país, da Rússia. Entenderam? Então é o seguinte, a gente está aqui com o negócio pronto. Vocês querem ou não querem entrar no negócio? A gente não quer, mas vocês estão dando um míssil aí para a Ucrânia atacar a gente. Então vocês estão sendo considerados também que vocês também estão atacando a gente. Então é nesse ponto de vista. Eu diria mais a vocês podem até deixar aqui nos comentários, e todas as contribuições são sempre muito bem-vindas. Desde o fim da Guerra Fria, 1991, a gente não teve uma ameaça em guerra, tá? Não em teste, porque alguns vão lembrar de utilização de bombas, de testes de ogivas nucleares da Coreia do Norte no Mar do Japão, se eu não me engano, mas em guerra, em processo de guerra. É que a Coreia do Norte considera-se que ainda está em processo de guerra contra a Coreia do Sul, Japão e tal, mas em guerra sim, guerra sem trégua. Em guerra, a gente não teve, Segunda Guerra Mundial, talvez, pós-Guerra Fria, um período tão próximo disso. Significa que vai ter? Não significa, tá? Então não vim aqui para apavorar você, corre para um bunker, né? Entendeu? Faz que nem Fallout. Não é isso que eu vou fazer para vocês. Mas eu não sou um cético, eu não sou uma pessoa cética, porque a gente já viu tanta coisa nessa vida, então eu não sou uma pessoa cética ao passo de achar que as coisas não vão acontecer. Quando você estava lá assistindo o seu de manhã, o jornal, assistindo qualquer coisa, TV Globinho não era, porque você lembra que o Dragon Ball GT não estava passando, isso é mentira. Mas você estava lá assistindo lá no 11 de setembro, estava assistindo, acordei e tal, eu lembro que eu estava assistindo jornal com a minha mãe, e aí veio as notícias do 11 de setembro.
Aquilo para a gente era inacreditável. Não é real? A gente não imaginaria, por exemplo, que Saddam Hussein seria pego depois e ia morrer em 2006. Isso já na guerra do Iraque, né? No 11 de setembro é a questão da Al-Qaeda, são outras coisas, mas que desencadeiam, né, processos. Então a gente às vezes não espera. Eu não sou cético, mas eu gosto de confiar num equilíbrio. Mas que tipo de equilíbrio? Por exemplo, em setembro, quando o Putin já tinha falado sobre essa mudança da doutrina nuclear, ele teve, por exemplo, uma conversa com o Xi Jinping da China, que falou, ó, vai com calma, ninguém está querendo uma guerra nuclear, eu acredito que vocês não queiram também. Por quê? Porque assim, eu não posso querer uma guerra nuclear, de fato. Eu não quero, porque, assim, olhando em linhas gerais, se a gente tivesse uma guerra nuclear, que é uma bomba nuclear explodindo, ela não é única. Além da catástrofe dessas bombas, que são bem maiores hoje, mais potentes do que as bombas que a gente teve em Hiroshima e Nagasaki, uma bomba nuclear não fica por aí. Você tem uma resposta de um outro lado. Isso pode causar uma comoção muito grande. E assim, uma guerra nuclear é basicamente o extermínio da nossa natureza, em larga escala, em grandes proporções. Eu não sou cético achando que isso não vai acontecer, mas eu acredito também que há uma ponderação. Eu espero, na verdade. Eu falo eu acredito, não, eu espero que haja essa ponderação. Então, é isso. Mas se tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês sobre o que mais pode estar acontecendo aí nesse mundo geopolítico aí, tá? Então já vai deixando aqui o seu like, a sua inscrição, se você quiser continuar acompanhando, que eu tenho feito vários vídeos sobre isso. Lembrando que ofensas, esse tipo de coisa, estou olhando no meu tempo ali de vídeo, ofensas, esse tipo de coisa, não serão tolerados aqui. Divergências, críticas, sabe, construtivas, lógico, são muito bem-vindas, né? Novas análises, acréscimos, tá? Correções, o que a gente fala aqui, tá tudo certo, gente, tá tudo certo mesmo, de verdade, tá? Agora, ofensa que a gente não tolera, né? Então é isso, vou ficando por aqui, eu sempre tenho que falar isso, porque tem gente que chega aqui já sem começar a ver o vídeo, já começa jogando a pedra, né? A gente não quer isso, né? Não é esse tipo de sociedade que a gente quer. Vou ficando por aqui, amo você de coração, um grande beijo, fui!